Boa noite, gente, tudo bem? Então, como eu falei aqui para vocês que eu ia postar meu testemunho, espero que ninguém me atrapalhe, né? Deixa eu falar. Em 2017, bem no início do ano, eu fui ao pastor Pedro, da Igreja Apostólica, aí de Santa Margarida, na rua 25, e tinha acabado de terminar meu relacionamento exatamente até com o Bruno, porque hoje eu tô novamente. E eu triste, sabe? Porque mais uma vez era um relacionamento que não havia dado certo, etc. E conversei com ele e ele falou assim: filha, entrega a tua vida ao Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fiquei indo na igreja e tal, paraná. Quando foi em fevereiro, eu conheci o Alex, né? Nem sei se pode falar nome, mas tô falando. Eu conheci ele em pleno carnaval e assim, a gente foi e ficou, que não ficar, de ficar, acabou ficando, acabou namorando, quando foi ver já tava morando junto e etc. Aí, dali foram 3 meses. 3 meses de você é feia, 3 meses de você não sabe fazer nada, 3 meses a mãe dele falando altas coisas, e eu, porque eu trabalhava, né, na área da beleza, né, eu era manicure, fazia unha a domicílio, não ganhava bem, eu tinha bastante cliente, né, o suficiente para me sustentar, e eu tinha que ajudar nas contas de casa. Ok, toda semana eu tinha que ir dinheiro porque tinha que fazer algum evento. E ali foi, tinha que fazer as coisas dentro de casa, principalmente na cozinha. Teve a nossa primeira briga, separamos, ela se meteu, me xingou, pã, voltamos. Teve a segunda, teve a terceira e última foi a mais fatal, foi onde houve atropelamento, onde eu houve o surto psicótico agudo, onde eu entrei na depressão que não iniciou ali, mas ali foi o estopim para estourar tudo e eu achar que era um lixo de pessoa, porque eu já convivia no meio de parentes que só me tratavam mal. Minha relação com a minha mãe não era das melhores. Eu não tinha com quem desabafar, não tinha com quem pedir conselhos, eu não tinha com quem falar assim, o que eu faço, para onde eu devo ir. E eu ainda não tinha esse poder de conhecimento que é Deus, de se humilhar para Deus, nunca para o ser humano. Então, o que acontece, gente? Eu peguei e ali surtei, foram inúmeros dias, né? Tentando se matar e ia ao hospital, voltava do hospital e tentava de novo, voltava para o hospital e toma-lhe lavagem estomacal direto. No último dia, na verdade, no último dia, eu peguei uma psiquiatra muito ruim e ela jogou na minha cara: se você aparecer aqui amanhã de novo, agora eu vou te internar e vou te prender aqui mais de um mês, porque eu tô vendo aqui o seu prontuário e você tá dando entrada vários dias. Então eu não vou ficar aceitando você aqui todo dia, eu vou te prender aqui. E eu, aquele medo, sabe, de que eu não queria ficar presa ali, né, meio de louco, porque eu não era louca, eu só não queria mais viver. Então, eu fui e falei com a minha prima: fala que vocês me trouxeram por engano, que eu não fiz nada, tal, tal, tal. A minha prima foi, conversou com ela, e ela foi e pegou e conversou com a médica, e a médica foi e me liberou. Ok. Eu comecei a ir pra igreja, mas aí não tinha remédio, não tinha nada, e aquelas coisas todas que já tinha, meu emocional estava totalmente abalado, estourado, tudo. Eu continuo me sentindo a pior das piores das mulheres, o pior dos piores dos seres humanos. Então, o que acontece?
eu comecei a ir pra igreja, pra igreja, pra igreja, não queria mais saber de ninguém, de relacionamento, de homem, nada, nada, nada. Só saber de Deus. E foi quando chegou esse relato, através de fofoca, pelo Facebook, né? E todas aquelas coisas que foram expostas, vocês brigaram comigo, muitos amigos me xingaram. Gente, não fui eu, foi minha prima Fernanda que postou tudo, porque ela, desde o primeiro dia ao último, ela que ficou com o meu celular. Eles descobriram a minha senha, né? Aquela senha padrão aí a minha senha era até fácil, era até um C. Elas descobriram, ela junto com a menina que supostamente eu achava que era amiga e não era. Aí descobriram e dali elas ficaram acessando meu celular e ficaram postando as coisas diretamente no meu Face, vocês achando que era eu e não era eu. Que eu não tinha nem condições de meter a mão no celular. Então, dali por diante foi lá em Ipanema, a pastora, né, mostrou pro Ricardo que eu estava tentando me tirar minha vida, né? Então, o que acontece? O Ricardo, na hora, olhou minha foto, ele se apaixonou, foi amor, nem se apaixonou, digo amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista e ele me chamou no Face, porque ele logo, a primeira coisa que ele reparou foi o nome, para ele me procurar depois. E ele me procurou e eu não dei a mínima para ele, ficamos conversando praticamente um mês. E quando foi a suposta amiga dele, falou pra ele, poxa, ele tá apaixonado por você. Não só fala de você. Eu falei, então pede pra ele vir aqui. Poxa, eu não dei confiança, porque pra mim era só mais alguém querendo se meter na minha vida, tal, falar besteira, porque de besteira eu já tava ouvindo muito, então eu não queria mais ninguém, que ninguém se metesse na minha vida. E aí foi quando eu falei que ele poderia vir aqui sim, pra gente poder conversar. E ele veio. Aí foi dia 22 de julho. Ele pegou, veio me conhecer no mesmo dia. Ele me levou ao cinema. Meu celular tinha quebrado, de tanto futucarem, de tanto fazer coisa, meu celular havia quebrado. Ele me deu um novo, né? Me levou ao cinema e eu que pedi ele namoro. Falei assim, aí ele falou assim: poxa, Mila, mas você não tá legal ainda pra isso. Só a sua amizade já é o suficiente, pá. Eu falei assim, mas você quer ou não quer? Porque eu vejo você uma pessoa boa. Preparada eu sei que eu não tô, mas se eu pensar nisso, realmente eu não vou ficar com ninguém. E foi quando ele falou assim, tá bom, então a gente fica. E dali por diante, todo dia praticamente ele tava ali. Só não tava comigo nos dias de plantão dele no hospital. Mas fora isso, o tempo todo comigo. Então, ele chegou e dali pra frente muitas coisas aconteceram. Aí começamos a namorar, pá. A família dele já de cara não aceitou. As amigas, que se diziam amigas, começaram a infernizar ele. E eu sem saber de nada. Depois, gente, tudo que eu fui saber que aconteceu com o Ricardo, eu fui saber depois. Por quê? O Ricardo, ele se retinha em me contar as coisas, de levar problema para mim, justamente pelo meu problema na depressão, entendeu? E por eu ser um pouco estourada nesse sentido, eu não tenho calma para resolver as coisas, sou muito agitada. E ele não me levava. E quando ele namorou, foi o tempo de namoro, logo marcamos o casamento, casamos. Foram exatamente contadinhos, 20 dias de casada. E quando ele faleceu, eu vim descobrir tudo que vinha acontecendo com ele. Das amiguinhas, da mãe, até da minha família perturbando ele, que tinha que casar, que não era para ele ter casado comigo, que isso, que aquilo, etc, etc. E ele enfrentou o mundo por mim. Esse homem fez muita coisa por mim. Então, gente, voltando aqui, que eu tive que interromper o vídeo. Depois eu dou uma editada aqui. Então ele fazia de tudo, ele dava o mundo por mim, ele fazia de tudo e eu descobri isso tudo depois, né? Porque se eu tivesse... Eu nem sei o que eu faria se eu descobrisse isso antes do acontecido, né? Não sei qual seria a minha reação. Que eu poderia falar pra você agora que eu faria certas coisas,
Mas agora eu tô com a consciência tranquila, tô com a mente boa, não tô mais como eu tava naquela época. Então nem sei o que aconteceria. Mas aí eu fui descobrindo tudo o que aconteceu, tudo que ele passou, né? E em nenhum momento levou problema nenhum pra mim, me escondeu tudo que ele pôde, até onde deu. Só que eu sou muito sensitiva com as coisas, muitas coisas eu percebia, né? E eu perguntava. E ele falava que não tinha nada a ver, mas tinha a ver sim. E logo depois eu descobri. Tanto tinha a ver que quando ele faleceu e eu fui mexer no celular dele, não tinha mais conversa das exatamente 5 pessoas que teriam que ter ali. Não tinha. Então como é que eu ia provar alguma coisa? Não tinha mais como. E ali a minha mãe não deixou eu morar na casa dela, né? Me botou pra fora. Eu tive que morar de aluguel lá no seu Adilson. E seu Adilson foi uma pessoa maravilhosa, porque ele deixou eu entrar sem eu ter que dar logo a entrada, ele quando você tivesse dar. Então, mas assim, devido a isso eu vendi logo um guarda-roupa que tinha acabado de comprar, que era do casamento, e foi onde eu paguei meu aluguel. E dali eu fiquei sozinha. Eu, Deus, minha dor de perda e a depressão, com que eu tinha que lidar todo dia, que você mata, né, um leão, 5 leões por dia. E ali comecei a ir na CPNA, lá em Itaguaí, né? Entreguei minha dor para Deus. Todo mundo via eu sorrindo, todo mundo via eu cantando, todo mundo via eu brincando, mas só eu e Deus sabia como eu ficava quando eu entrava para dentro da minha casa e trancava minha porta. Só Deus sabe quantas lágrimas foram jorradas. E devido a isso tudo que aconteceu, foi onde eu tive meu encontro com Deus e percebi que a gente só se deve preocupar com o que Deus pensa da gente, com o que Deus o que Deus sente por nós, que é o amor dele infinitamente, a misericórdia e a graça, né? E que quando você percebe que só isso importa, fulano, ciclano, beltrano pode falar que não te ama, pode fazer o que for, que nada disso vai te importar. Aí é onde as pessoas começam a te condenar que você é fria, que você não esquenta para nada, que você não gosta. E não é nada disso. Você simplesmente só se importa com o que Deus pensa sobre você, sobre o que Deus te ama, te quer bem e tem o chamado. E é exatamente isso que eu fiz. Só fiquei orando, orando, orando. E 2 anos após, eu demorei, ainda tem o tal do processo, né? O processo, eu demorei quase 2 anos também para dar entrada no processo dos meus direitos de esposa. Então, resumindo as coisas aqui para o vídeo não ficar muito longo, passei muita coisa mesmo. E foi um deserto, né? Que eu passei, assim, uma prova bem árdua. E quando eu conheci o Alfredo, assim, eu conheci só porque eu não queria mais ficar sozinha. Eu não queria. Acho que todo mundo perturbou assim, você tem que continuar a vida, você tem que continuar a vida, e exatamente foi assim. Aí, o que acontece? Ele também pra mim foi uma coisa assim que as palavras dele que ele falava, ele nunca foi de agredir, nunca foi de me xingar, mas tinha muita palavra que ele falava que doía muito mais que se fosse um tapa. E ali eu decidi sair fora, né, e ficar sozinha de novo, e demorei. Aí chegando a parte agora do processo, né, que foi a causa ganha, e eu falo que esse dinheiro é amaldiçoado porque muitas pessoas que souberam desse dinheiro, que não foi muita coisa, não vou falar no valor, não foi muito grande, porque eu ainda tinha que pagar a advogada, criou olho grande, se ficou por mim por interesse, se aproveitou da situação, inventaram fofoca, inventaram que eu ganhei 100 mil, quem dera, né? Quem dera.
Inventaram tantas coisas e acho que ainda tá inventando. Só que eu me bloqueei, gente, porque eu não quero saber disso. E, assim, a minha etapa com ele, com o Ricardo, se concluiu, se foi. E eu deveria estar dando esse testemunho, seria na igreja, mas nenhuma igreja ainda que eu já pedi, se prontificou a deixar. Então eu deixo aqui para vocês. E não foi só isso, foi muita coisa, né? Então talvez assim, eu faça vídeo por etapas, eu posso, o que eu for lembrando eu posso ir postando, posso ir botando aqui, né? Que tem as pessoas, muita gente com depressão que queria até se suicidar, tal, eu ajudei, sabe? Pessoas usuárias de drogas também, eu consegui ajudar com o meu exemplo, né? Que eles me viam como uma mulher forte, só que eu nunca fui forte, gente. Sobre relação à minha mãe, agora nos últimos tempos dela de vida, eu tive Deus me proporcionou isso, viver os últimos, vou te falar, 2 meses, né? 2 meses e meio com ela, muito bons, independente do Alzheimer. Minha mãe me deu feliz aniversário, minha mãe falava que eu ia ter filho, coisa que ela falava que não ia ter. Minha mãe falou tanta coisa boa, tudo que eu fazia por ela, ela agradecia, pedia obrigado, tudo, tudo, tudo. Então, eu tive muita coisa boa com ela. E por isso que ela falou de mim. Eu era a única pessoa que tinha paciência com ela, porque ela estava com Alzheimer e todo mundo sabia xingar, não ter paciência, enfim. E por isso que o último nome chamar foi o meu, que eu acho que isso ficou na mente dela, tadinha. Porque fica a mente de criança. E por mais que eu fale uma coisa aqui e meus irmãos venham ficar sabendo desse vídeo e não vai gostar, ele já não tinha mais paciência com ela. Um deles, que eu não vou dizer o nome, falou que queria mais que ela morresse, porque ele não aguentava mais aquilo. Eles não tinham mais paciência com ela. A mãe dela não tinha mais paciência com ela, os irmãos dela muito menos, que não gostavam. Então, assim, a mãe dela nem no enterro dela foi. Ah, passou mal. Gente, pelo amor de Deus, uma mãe perder um filho não ir, não tem amor, gente. Não, não importa. Não, não aceito isso até hoje. E eu sei que ela tá com Jesus, e isso que me conforta. Ela tinha muitas coisas, doenças, cegueira, a diabetes, muita coisa. Muito sofrimento. E aí as pessoas, por que você não chora? Por que você não tá assim? Parece que você gostou. Não, não gostei. Por mim eu trocaria. Tanto que na minha depressão no hospital, eu gritava o nome dela e falava que amava ela. Eu mandei a médica tirar os meus olhos para dar para ela deixar de ser cega. Eu cheguei a uma parte de delírio, mandar tirar o meu pé e dar para ela, que ela tinha um pé amputado, o dedão. Até isso eu cheguei a falar. Então, se eu tivesse a certeza que se eu pedisse a Deus para trocar de lugar e eu trocasse, eu já tinha feito isso. Se eu tivesse como dar a minha vida pela dela, eu teria dado. Mas isso não é possível, né? O ciclo da vida e da morte chega para todos. É o ciclo, né? Então, assim, dói demais. É uma dor que eu não desejo para ninguém, entendeu? Mas, assim, eu passei muita coisa para só 32 anos de idade. Para só 32 primavera é muita coisa, é muito sofrimento, é uma cruz muito pesada. Eu não desejo isso a ninguém mesmo, de verdade, de coração. E vou me entregar de coração para Deus para descobrir qual é o meu propósito, porque eu não aceito mais sofrer nessa vida, não aceito mais de injustiça, não aceito mais as coisas que vêm acontecendo na minha vida, eu não aceito. E eu quero que Deus me entregue qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, seja lá o que for. E eu não vou estender muito não para não ficar muito grande esse vídeo, mas é mais ou menos isso aí. É muito detalhe que não tem como falar, senão vai ficar muito grande. E é muito detalhe para lembrar que tem coisas que eu também resolvi bloquear na minha mente e não querer lembrar. E com isso eu venho seguindo a minha vida, tá? Não fiquei rica, não fiquei milionária, entendeu? Se eu soubesse, nem tinha corrido atrás, porque isso mexeu muito com o meu psicológico, muito
pessoas interesseiras, pessoas se aproveitaram de mim por causa disso. No final, me maltrataram, me humilharam, fui muito humilhada. E hoje em dia, se você me conhecer pela boca deles, vocês vão me odiar, porque vocês sabem falar mal de mim, mas ninguém me pergunta o que se passa dentro de mim, só Deus sabe. E a minha vida é isso, é eu e Deus, e mais ninguém.